Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Agora dizem as fadobicha? Sim, desde o início. Nunca dissemos os fadobicha. Dizemos o fadobicha ou as fadobicha. Isto porque usamos o plural feminino como forma alternativa. Reparação histórica. Era o povo pequenino, pés descalços na geada. Era o povo pequenino na cartilha da bancada. Nascemos num caldo cultural e no meio das tropeções, porque não há nenhuma referência, não há na escola, não está preparada para nos receber. As nossas famílias não estavam preparadas para nos receber. No fundo é tatuar no corpo de uma forma visível a minha identidade e que ela faça parte da forma sempre como eu sou vista e lida. Obrigada, nós somos o Fadobicha. Ai, povo pequenino, pés na lama do destino. Ai, povo pequenino, pés na lama do destino. Não te pesa o coração com o chumbo da lição. Não te pesa. Ai, povo pequenino, tão humilde e tão pequenino. Ai, povo pequenino, tão humilde, tão escarninho. Não te dói no coração o espinhaço do canhão. Não te pesa. São dois artistas que marcam a diferença na música portuguesa, são irreverentes, arrojados, ousados e polémicos. João Caçador e Lila Tiago compõem o do Fadobicha, que da música chega agora ao cinema através de um documentário assinado pela cineasta luso-francesa Justine Lemayeux. Antes de falar com o João e com a Lila, tenho o prazer de receber a realizadora que assina este trabalho, As Fadobicha, estreado primeiro na Grécia e que só este ano chegou a Portugal. Muito bem-vinda ao Germano Campos Entrevista. O que é que motivou a fazer este filme sobre este grupo, As Fadobicha? Muito bom dia e obrigada pelo convite. Portanto, o que me motivou foi, em primeiro lugar, um encontro, porque nos inícios do ano 2019 eu assisti a um concerto das Fadobicha no meu bairro e foi a partir... em Lisboa? Sim, em Lisboa. Sim. E pronto, era numa pequena associação, um lugar pequenino, mas que naquele dia estava cheio de gente. E portanto assisti a este concerto, descobri o trabalho da... Não os conhecia. Eu só tinha ouvido falar... O quê? O que é que tinha ouvido falar deles? Agora não me lembro exatamente. Bem ou mal? Era em bem. Acho que foi uma amiga minha que me disse: tens de conhecer essa banda, As Fadobicha, e pronto. O que é que pensava que eles eram? Natural, uma banda de música portuguesa e que tinham alguma ligação com o fado, e como eu também gosto muito de fado, chamou a minha atenção e portanto fui a este concerto e foi realmente uma grande emoção de ouvir a música. E também fiquei muito tocada pela força política, digamos. De que forma? Pela forma como João e Lila conseguem mexer com barreiras ligadas com as normas de género, pela sua forma muito livre e generosa de explorar um repertório de músicas que celebram, mas que ao mesmo tempo... celebram a diferença, nomeadamente. Sim, no qual mergulham com as suas inventividade e a sua forma de expressão. Ou seja, se em Portugal podem cantar, nos Estados Unidos estariam presos nesta altura. Estariam detidos porque o Trump não gosta propriamente de inclusão e de diversidade. Sim, hoje em dia o mundo se quer está a ir no sentido ou seja, está a ir num sentido pouco incerto em termos de liberdade, e temos de ficar
atentas, sim. Como é que acha que o mundo está a evoluir nessa, sendo uma pessoa ligada às artes e através do cinema também é uma forma de denunciar essa situação? Sim, eu estou, imagino, como muitas pessoas, preocupada pela subida da extrema-direita e de partidos mais autoritários, um pouco em todo o mundo, em muitos lados do mundo. E pronto, enquanto artista, o meu trabalho é... Através do cinema, concretamente? Sim. Como é que começou a imaginar que seria este projeto de 1h15, sensivelmente? É assim, no início eu nem sabia que ia fazer uma longa-metragem, não é? Mas eu gosto de fazer documentários justamente sem ter uma ideia perfeita. Não é com guião nem nada? Posso ter ideias na minha cabeça, mas o processo de fazer filmes para mim é mesmo ir até contra as projeções que eu posso ter à partida. Por isso também demora tempo. Não é que eu tenho um guião já feito e então que eu vou procurar nas pessoas para elas fazerem o que eu tenho na cabeça. Para mim a ideia é mais justamente procurar o que as pessoas, de qual forma as pessoas podem um pouco contrariar preconceitos que eu possa ter e que eu vou descobrindo fazendo o filme. E tinha ou não, à partida? Eu acho que todos nós estamos com preconceitos, não é? E então, no início, eu nem tinha acesso a esses preconceitos, mas... Então, se no início não tinha aceito aos preconceitos e depois é que os adquiriu... Exatamente, é por isso que eu faço Foi exatamente ao contrário. Não adquiri preconceitos, adquiri mais clareza sobre os meus preconceitos. E que preconceitos é que os tinha à partida? Eu posso falar de... duas transformações que aconteceram no meu olhar graças ao processo do filme. Foi conseguir tocar dentro de mim em lugares de misoginia. Ou seja, graças a esse trabalho com Lila e João, eu percebi alguma formatação da minha cabeça que está ligado a mecanismos mais largos na sociedade. Mas tem a ver com a cultura? De desprezo do feminino. É sério? Sim, é que eu acho que eu, enquanto mulher, isso pode ser o caso de outras mulheres, estamos educadas com algum desprezo sobre o feminino. Isso foi algo que eu descobri fazendo o filme. E porquê que tinha esse preconceito, essa ideia formada? Eu acho que está ligado à forma como somos educadas e educados. Como é que foi a sua educação em França, presumo? Passa através da escola, através de livros, através do cinema. Mas foi uma educação conservadora? Ou seja, é uma educação que está formatada por hierarquias de género, que seja dentro da minha família ou de forma mais larga na escola ou através dos filmes ou dos objetos culturais. Acho que essa formatação ou seja, existe ainda hoje na nossa sociedade e por isso E já se tinha percebido disso ou não? Era uma questão que eu tinha, mas fazendo o filme acho que foi uma forma de... Exorcizar os seus fantasmas? Não é exorcizar os fantasmas, acho que é mesmo perceber mecanismos, hierarquias de género que estavam bem enraizadas em mim e que ainda acho que estão ativas, não é? Mas que estavam enraizados, se calhar não tinha bem consciência delas. Exatamente, ou seja, acho que a ideia é ganharmos todas e todos mais consciência. Não é? Então, no final do filme, qual foi a conclusão que tirou? Não, ou seja, foi montando o filme, eu fui refletindo nessas questões. Outro preconceito ou falta de conhecimento que eu podia ter era... Eu pude refletir muito graças a este filme, foi a forma como o meu pensamento está formatado pela linguagem, pela gramática. E mudou em quê?
pronto, mudou a minha forma agora, ou seja, de questionar-me sobre o uso dos géneros na gramática e porque acho que essas hierarquias de género estão também dentro da linguagem e a separação muito binária entre homem e mulher, para mim era uma coisa óbvia. E foi, pela primeira... foi assim que nós crescemos a pensar nisso, não é? Sim. Mas somos confrontados com novas realidades. Não sei se são novas realidades, mas... são de certeza, porque há sim. 10, 20 anos ninguém falava nisto. Sim, exatamente. Eu não sei se havia quem falava disso, mas que agora estamos a nos questionar de uma forma mais coletiva e acho que isso é muito positivo. Neste momento, o filme basicamente é dividido, posso dizer, em duas partes, a parte de atuação musical e depois uma parte mais íntima, de maior reserva nos bastidores. Foi propositado ou foi uma coisa que foi aproximando-se dos dois à medida que o filme ia sendo rodado? Bom, sim, o filme está estruturado alternando sequências musicais e sequências de fala e isso, pronto, é uma forma que isso que já eu tinha um pouco na cabeça, porque acho que em termos rítmicos e até de conforto para os espectadores é uma forma que funciona bem, que permite estar com as pessoas e conhecer também as músicas. E depois que momentos mais calmos ou que dão espaço a outro tipo de expressão através da fala. E agora não me lembro do início da questão. Respondeu perfeitamente. Respondeu perfeitamente. Trocou a França por Portugal há 20 anos. Porquê que o fez? Eu vim em 2005 em Portugal. Tinha acabado os meus estudos de cinema. Sabia falar português? Não. Agora fala lindamente. Obrigada. Ainda bem, não é? Depois de 20 anos aqui... O contrário que seria estranho. Justine, se falar com um inglês que está cá há 40, não sabe nada de português. Portanto, parabéns pela forma como interage com a nossa língua. Obrigada. E foi isso, foi depois dos estudos, vim cá em Portugal através de um programa da União Europeia para trabalhar numa associação como montadora de vídeo. E foi assim essa ponte, mas tinha, não sei porquê, muita vontade de ir especificamente para Portugal. Por ser um mistério. É um mistério. É a vida. É a vida. Este é o seu primeiro documentário em Portugal ou não? Não, antes, portanto, esta é a minha segunda longa-metragem. Antes realizei um filme sobre o culto religioso em torno da figura do médico Sousa Martins. É um filme de vertente antropológica, digamos, e antes disso eu trabalhei uma personagem muito polémica também, não é? Há quem acredita, quem não acredita nos seus milagres. E antes disso trabalhei como editora para montar filmes Dos filmes dos outros. Sim, em particular de uma realizadora que se chama Nathalie Mansou e montei duas longas metragens dela, Via de Acesso e o filme Deportado, realizados por Nathalie Mansou. E agora o terceiro trabalho de Folgo está a ser congeminado ou nem por isso? Se eu estou a pensar noutros projetos... O terceiro? Eu tenho, sim, ideias em mente, mas ainda está numa fase muito inicial. Sim. Portanto, muito embrionária, não é? Sim. E já agora, tem visto algum cinema português? Ao longo do tempo que eu estou aqui, sim. Gostava de saber a sua opinião enquanto figura que tem uma outra cultura que não a cultura portuguesa de raiz. O que é que pensa das nossas artes cinematográficas? Acho que isso é uma pergunta, ou seja, não sei se do meu lugar posso ter... Fale com o coração. Sim, não, se eu falar com o coração, posso citar um filme que eu vi recentemente, do qual gostei muito, da Cristel Alves Mera, por exemplo, que é um filme... acho que é um trabalho muito rico, é o filme Alma Viva.
Premiado, aliás, variadas vezes. Sim. E também gostei bastante do trabalho de João Canijo, Mal Viver, Viver Mal. Foi um filme que me tocou. O díptico que ele fez. Sim. Portanto, e interagir e fazer um filme de longa-metragem de ficção também é algo que passa pela sua cabeça ou não? É um sonho que eu tenho na cabeça. Sim, implica ter tempo para escrever e é isso. E dinheiro? E dinheiro. O que porque não talento não lhe falta. Não, isso os espectadores vão poder avaliar, né? Sim, não, acho que é importante dizer também que para fazer filme é preciso dinheiro, sim. Este filme, A Esfadobicha, foi feito quase sem recursos financeiros, não? Por isso também é uma vitória que possa chegar hoje nas salas em várias cidades do país. E quebrou um preconceito. Justino, muito obrigado por aqui ter estado. Agradeço que dê lugar ali à Lila, porque agora sim vamos ter a oportunidade de falar com os protagonistas. Muito obrigada. Muito obrigado. Já cheguei a fim e dentro de mim o desejo inflado entorna o caldo, inunda o digo, perturba o saldo. O desejo inflado entorna o caldo, inunda o digo, perturba o saldo. Pus todas as fichas, gastei o meu latim. Já cheguei a fim. Fogo na casa, vontade na asa, tua boca no vão da minha escada, lá onde a fraqueza impera molhada. No vão da minha escada, lá onde a fraqueza impera molhada. Sofregando-me a tua língua em brasa. Fogo na casa, tenho no corpo torrente de lava, medo que eriça, fome que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não fiz uma gula para ser o teu pai. Desejos profanos estão nos meus planos, num ponto furtivo, rimam com anos. Não tenho vergonha, eu já não me privo. Ponha, é tão bom ser passivo. Há lume no cais, eu louca por mais fundo, mais forte, mais doce eu peço. Rebolo, eu sei o que quero e mereço. Fundo, forte, doce eu peço. Rebolo, eu sei o que quero e mereço. Entrego e se gosto, assento arraiais. Há lume no cais. Fadobicha, let's go. E tanto poder em te receber. O cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. O cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. Fecha a janela, vai-me comer. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não fiz uma gula para ser o teu pai. Desejos profanos estão nos meus planos, num ponto furtivo, rimam com anos. Não tenho vergonha, eu já não me privo. Ponha como é bom ser passivo.
duro. Se queres esta bicha preta mostra o futuro. Gostas dela quando ela rebola e vira de costas. No paraíso tu só entras se souberes as cordas. Toca melodia, toca noite e dia. Sabes que o fogo deste corpo é pura euforia. E se fizeres direitinho eu dou-te em qualquer dia. E vou vibrar descontrolada na tua varinha. Como um touro louco, corro para o meu foco. Quero galopar, vou fazer-te gozar num sonho. Dá-me o que eu gosto, tão lúcido, real como tu. Não quero acordar, é um prazer te encontrar. Não pares, não pares, vai. Não pares, tesão, não pares, vai. Bate o coração, não pares, vai. Não peço desculpa, não baixo o olhar. Não fiz uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos. Por ti, rimam com não tenho vergonha, eu já não me privo. Ponha, é tão bom ser passivo. Vamos começar não pelo cinema, nem sequer pela música, porque queria falar convosco e, em primeiro lugar, do já saudoso Papa Francisco, muito recente, que disse, e passo a citar para não me enganar, o seguinte: se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Perguntava o Papa. Mais recentemente, num documentário, Francesco, de 2023, sublinhou que os homossexuais têm direito a estar em família, são filhos de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela. Leila e João, como é que encaram hoje estas palavras do Papa? Acho profundamente surpreendente e curioso começarmos esta entrevista com este tema. E também acho curioso que essas palavras em particular, e como muitas outras que o Papa disse ao longo do seu papado, sejam encaradas como absolutamente revolucionárias quando estão a dizer o mínimo dos mínimos da decência e dos direitos humanos. Não devemos expulsar pessoas da família. Mas, vindo de quem vem, tem outro peso e outra autoridade. Imagino, eu não sou católica, portanto não avalio as palavras do Papa a partir de um lugar de autoridade, pelo contrário, avalio-as a partir de um lugar de muita crítica histórica e portanto elas não só não me satisfazem, como também não me dão qualquer encanto, até porque tenho uma perspectiva muito crítica sobre toda a instituição Igreja Católica e portanto se ele é o líder... É uma conversa muito ampla. Agradecia o poder de síntese. Sim. Bem, há uma crítica histórica, obviamente, uma série de crimes, agressões e violências de que a Igreja Católica tem aos ombros e dos quais nunca espiou nem 1%, a meu ver. E depois há uma crítica atual em relação ao papel que a Igreja Católica e às violências que a Igreja Católica continua a exercer no mundo todo, nomeadamente, sei lá, podemos ser muito específicas. O facto da Igreja Católica desincentivar o uso de contraceptivos, nomeadamente o preservativo, está profundamente ligado a questões em África, por exemplo, em muitos países africanos, das taxas de infecção por doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente o VIH. Portanto, há coisas muito concretas, não estamos só a falar de ideias abstratas do que é Deus e da caridade e de amar o próximo. Há coisas muito concretas nas pautas que a Igreja defende, que têm que ver com valores conservadores, com valores tradicionalistas, com valores de género conservadores também, que têm impactos muito específicos em muitas pessoas, crentes e não crentes. Portanto, enquanto instituição, eu estou a falar da instituição Igreja Católica, que é uma instituição que, passo o pleonasmo, institucionaliza a fé
das pessoas à volta do mundo e canaliza-as em poder económico, em poder político e em poder de género também, o impacto que essa ação tem muito impacto, imagino que tenha muito impacto positivo também para as pessoas crentes e dá-lhes um sentido de pertença e um sentido de acreditar numa vida após a morte que lhes traz felicidade ao longo da vida. E na verdade a religiosidade é um fator de proteção, por exemplo, até para o suicídio e para a doença mental. Mas o impacto negativo, os vários impactos negativos que tem em muitas populações e que teve ao longo dos séculos são inegáveis e, portanto, temos uma visão muito crítica sobre isso. João, estas palavras preferidas já há algum tempo e que até dividiram bastante internamente a Igreja Católica, tocou-vos espiritualmente ou nem por isso? Não, de todo. Eu também tenho uma relação de exclusão e de rejeição desde a minha infância até a fase adulta, adolescência e fase adulta, na relação que tive com a Igreja, e do que a instituição também propagou e propaga na sociedade portuguesa, especificamente em geral, e que continua a fazer a posição em relação à educação sexual nas escolas e tudo. Então, para mim, seria um delírio muito grande relacionar-me de uma forma tão amigável ou de amor ou de qualquer que fosse com o agressor. É uma ideia desta ideia de que o agressor, mas que depois que nos vem salvar. E a própria ideia que a Lila diz da institucionalização, que eu senti durante muitos anos, de uma ideia de alguém que te ama, mas que se tu não fazes o que é dito, és punido severamente por isso. Não sinto que haja qualquer tipo de interesse sequer. Acho que há muito mais coisas de interesse, e o lugar de amor, de solidariedade, de apoio mútuo, consigo encontrá-lo em muitos lugares fora da Igreja, da instituição da Igreja. Mas não foi pelo menos uma tentativa de quebrar uma certa barreira que existia até agora? Nunca ninguém na Igreja falou nisso. Uhum. Não sei, a mim parece-me... Em 2025, ou no espaço que estamos, parece uma coisa que andamos a dois tempos, e eu sinto que já há tantas pessoas à minha volta e dos espaços ativistas já falam há décadas e há muito tempo sobre este tipo de coisas. Então parece um bocadinho a ideia de que os lugares é que fazem as pessoas. Então, se um discurso vem de um lugar de ativismo constante e regular, em que é dito 1000 vezes mais profundamente e muito mais alargadamente do que isto, porque alguém que, apesar de dizer alguma coisa que possa ser tida revolucionária no meio em que a diz, ela faz parte daquele lugar, em que ela esfia aquele lugar, ou seja, não é uma coisa que ela está fora daquele contexto, ela aceitou. Mas a mudança por dentro também é importante. Eu não acredito na mudança por dentro. Daí as vozes contra. Claro, eu não conheço nenhuma, ou muito poucas revoluções na história que foram feitas por dentro. As grandes revoluções e que tiveram uma consequência no tempo, aquelas que eu pude analisar e estudar de alguma forma e que estudei na escola, foram sempre revoluções que tiveram um lugar de fora e nunca foram por dentro. Então, o Estado Novo não caiu por dentro, a escravatura não acabou por dentro, o direito dos votos das mulheres não foi por dentro, foram tudo ações que foram por fora. Então, a vossa luta no terreno será feita de que forma, ou está a ser feita de que forma? Eu acho que a nossa luta em específico do projeto do Fado Bicha passa por uma luta por nós próprios, pela forma como nós ocupamos o palco, aquilo que nós criamos, e é mais um exercício de intimidade, um exercício pessoal que nós fazemos da ocupação da arte, do fado, do que propriamente alguma coisa que façamos para fora para atingir alguém. Eu acho que só o simples facto de nós apropriarmos-nos de um património que também nos excluía, de certa forma, e nos excluiu durante 200 anos, não é? De nossas identidades, de sexualidades não normativas, de expressões de género, ao ocuparmos esse espaço, esse património que também nos pertencia, enquanto pessoas que cresceram em Portugal, não é? Que ouvíamos fado e que fazia parte do nosso imaginário, ao cantámo-lo, contarmos as nossas histórias, essa ocupação já é em si muito significativa e muito revolucionária. Como é que vocês foram encarados, Lila, pelo meio fadista tradicional? Olha, o projeto já tem uns anos, não é? Por isso mesmo já podem fazer uma certa avaliação. E no início, quando o projeto começou a ser conhecido... Estamos a falar em que ano, mais ou menos? 2017, 2018, quando começou a ser conhecido, nomeadamente nas redes sociais. Aí houve assim um grande movimento de reacionário, de ódio online e... Os haters mesmo? Sim, porque
só pegando, mesmo que as pessoas não vejam nunca, e muitas daquelas não tinham visto ainda e provavelmente nunca viram até agora, um concerto nosso ou um clipe? Ou um videoclipe. Um videoclipe já viram porque é mais acessível, mas só o nosso nome, Fado Bicha, encerra em si próprio uma proposta que para nós é absolutamente encantadora e revolucionária na forma como nós próprias nos entendemos, não só enquanto fadistas, apreciadoras de fado, mas enquanto pessoas portuguesas, mas que para muitas pessoas obviamente tem um caráter que encerra em si violência de alguma forma, até porque o fado, para muitas dessas pessoas, né, se pensarmos numa comunidade do fado mais tradicionalista, está cunhado e está quase envolvido num manto de sagrado, intocável. E há toda uma série de mitos à volta do fado que muitas destas pessoas sabem que não são verdade porque estão mais dentro da história do fado. Queres-me falar em uma ou duas? Sim, por exemplo, que o fado, como aquilo que nós apelidamos hoje de fado tradicional, o trio, não é? Guitarra portuguesa, viola de fado e uma pessoa em pé a cantar, que isso é o fado como ele era cantado desde o início. Não, até era cantado com do piano. século XIX. Exatamente, de muitas outras formas. Aliás, a guitarra portuguesa surgiu muito. A Severa nunca conheceu uma guitarra portuguesa, porque as guitarras portuguesas não existiam ainda. Portanto, há uma série de mitos associados que têm que ver com uma ideia de pureza, que têm que ver com uma ideia de tradição, todas ideias que foram profundamente cristalizadas durante o Estado Novo, através da apropriação que o Estado Novo fez do fado e que continuam em voga hoje em dia. E portanto que criam um manto de sagrado à volta do fado. E a palavra bicha, obviamente, é uma palavra que nós usamos porque fizemos todo um trabalho que demorou muitos anos a chegar lá com a ajuda de muitas pessoas sobre o que é que significa uma ofensa, sobre o que é que significa o nosso lugar no mundo. Qual é a distinção? Qual é a distinção? Qual é o lugar até de existência que nós conseguimos encontrar nas palavras que foram criadas para nos atacar. E isso é um processo que é partilhado com muitas comunidades marginalizadas, por exemplo, com as comunidades racializadas da mesma forma, e à falta de palavras que não sejam, por exemplo, do cânone médico, palavras que sejam comuns, palavras que sejam criadas pelo povo, como são todas as palavras criadas, né? A linguagem é inventada e está constantemente a ser reinventada. Nós crescemos, as pessoas queer em particular, crescem sem conseguir encontrar na linguagem que vão aprendendo uma palavra, um conceito que as defina de uma forma neutra, nem sequer estou a falar de positiva, neutra. E portanto as palavras que nós aprendemos primeiro para nos definir são as palavras que usam para nos atacar. E esse processo ao longo de todo um processo de desconstrução e de empoderamento, conseguirmos pegar em algumas dessas palavras e encontrar um lugar de pertença e de existência no mundo, como eu encontrei, por exemplo, com a palavra bicha. Eu hoje em dia sei que a palavra bicha me dá um lugar em que eu posso existir no mundo. Eu não sou um homem, não sou uma mulher, sou uma bicha. E isso dá-me um lugar de muita força para mim própria. Uau, tipo, eu reconheço-me no mundo a partir desta palavra. Desculpa, quando, por exemplo, uma personagem que todos conhecemos, que é o José Castelo Branco, se auto-apelida a bicha, é outra bicha, é outra situação. Nunca falei com o José Castelo Branco. Não, eu estou a falar porque ele utiliza esta expressão. Sim, claro. E a palavra é usada de muitas outras formas. Há uma analogia. E continua a ser usada também enquanto forma de violência social. E, portanto, as palavras são usadas pelas pessoas de maneira diferente. Para mim, e é isso que nós canalizamos a partir do trabalho que fazemos também, essa palavra é um lugar de pertença, é um lugar de orgulho, é um lugar de reconhecimento no mundo. Eu sei que para muitas pessoas é um lugar sujo, é uma palavra suja. E é uma palavra que, juntando à palavra fado, traz uma ofensa a esse património. É uma heresia. É uma heresia, sim, podemos usar essa palavra. João, se vocês dizem que as revoluções não são feitas por dentro, neste caso é justamente por dentro deste universo que vocês querem furar e querem completamente alterar o estado das coisas. Depende da perspectiva. Acho que se fosse por dentro, teríamos primeiro começado de formas normativas a fazer parte do fado. A Lila tentou entrar numa escola de fado e cantar, ir a casas de fado e tudo mais. Mas a nossa tradicionais, morarias, bairro alto e alfamas. Exatamente, não, mas a nossa prática passa
por nos apropriarmos de um património do fado, mas a nossa prática é muito distante das lógicas das casas de fado, mesmo da própria usar a guitarra portuguesa e tudo mais. Ou seja, a única coisa que nos apropriamos do fado é o género musical, é o repertório e é o nosso amor ao fado. Não diria tanto que seja uma relação por dentro do fado e com as pessoas do fado e com essa ligação ao fado. Mas de qualquer dos modos, vocês até têm tido problemas com fados tradicionais, por exemplo, como a Júlia Florista. Contem-me esse travão imposto pela família. Pronto, para contextualizar. Pela família dos autores. Para contextualizar, há uma prática no fado que é muito comum, que é os fadistas pegarem em fados tradicionais, reciclarem a melodia, ou seja, usarem melodia e fazerem uma letra nova, ou então cantarem a mesma letra. E isto é quase base assente para todas as pessoas que cantam fado. A Marisa, que lança o primeiro... E aceita é uma prática mesmo, com naturalidade. E é uma prática mesmo que faz parte da tradição do fado, ou das lógicas do fado. A Carminho, o primeiro disco é só fados tradicionais, a Namoro, ou seja, é essa prática até do primeiro disco serem só fados tradicionais para se apresentarem ao mundo do fado enquanto cantoras do fado tradicional. E a nossa prática passava um bocadinho por isso também, de pegar em fados tradicionais, alguns mudarmos as letras, outros não, ou fado de canção também acontecia. E em muitos dos fados, quando íamos fazer os pedidos para usar, ou pedidos dos direitos de autor, para podermos usar essas músicas, esses fados, foi-nos negado em muitos deles, não pelos autores, porque muitos deles já tinham morrido, pelos herdeiros, exatamente. O que é que eles alegavam? Não há a comunicação com a SPA, nós só fazemos o pedido de autorização e depois a resposta era negada. Inclusive sem justificação? Sem justificação. A Justina até tentou, neste caso da Júlia Florista, porque já tinha sido aprovado esta adaptação para a Lila Fadista que entra no nosso álbum, e então a Justina pediu para entrar também no filme, no documentário, já tendo sido aprovado, portanto. E negaram-se, os herdeiros negaram. A Justina até tentou chegar ao contacto, enviando uma carta a explicar, e até do outro ponto de vista, não éramos nós que usávamos, era ela enquanto realizadora, e para um documentário, e que servia a um propósito de muito trabalho. Eles tinham receio de quê? De que se desvirtuasse, de que manchasse o nome dos intérpretes originais? Isso eu não posso dizer porque não houve nenhuma justificação, então podemos fantasiar sobre o que é que poderá ter sido, mas não sabemos. Não é? Quais razões? Mas houve outras, por exemplo, o Namorico da Rita, que vocês traduziram ou reinterpretaram, reinventaram para o Namorico do André. Falem-me nessa exceção. Exatamente, essa foi aprovada. Também não sabemos o contexto, não entramos em contacto com os... Mas acho que aqui o interessante de analisar é, ok, essa foi aprovada, a Lila Fadista também inicialmente foi aprovada, mas sendo uma prática frequente no fado e um recurso, uma ferramenta que muitos fadistas usam, por exemplo, agora lembrei-me da Alina Duarte, que só canta fados tradicionais, na sua maioria, nos discos todos. Portanto, essa prática é a prática do trabalho dela, que nos foi negada ou vedada em 80-90% dos nossos pedidos. Porquê? Pronto, aí se calhar, acho que a pergunta pode ser quando vier cá um dia algum desses autores, não é? Ora, o que nos junta hoje aqui é justamente esta As Fado Bicha, que é o título deste documentário, primeiro em sala e depois provavelmente no circuito de streaming, aí para muito mais alcance. Como é que foi vocês se reverem e se retratarem vendo a vossa própria intimidade exposta neste filme? Não é a coisa mais agradável. Mas não é por ser este filme. Eu acho que qualquer pessoa que veja... qualquer pessoa que veja um filme sobre si própria vai sempre sentir um certo pudor enfim, acho que é uma reação meio que expectável. Mas houve alguma imposição prévia à realizadora nesse sentido? Ou vocês abriram as vossas almas e os vossos corações e deixaram-na penetrar livremente? Nós fomos navegando, eu acho, as três juntas, e fomos percebendo, até porque, como a Justine disse há bocado, ela não tinha uma ideia fixa. Ela queria se aproximar de nós, queria perceber o nosso trabalho. Pronto, acho que essa era a premissa. E depois foi-se aproximando, foi filmando, houve coisas que nós fomos dizendo, olha, se calhar me sinto tão confortável a ser filmada aqui. Houve outras coisas que se calhar não estava muito confortável, mas pensei, ok, mas faz parte do trabalho, vou deixar seguir e ver onde é que vai. Ou seja, foi um processo que fomos um bocado... Até onde é que vai? Até onde é que vai, sim. Fomos medindo o nosso grau. E depois também a nossa intimidade foi crescendo. Quer dizer,
há sempre uma relação, e a Justine fala muito disso, de Confiança poderes. e confiança. Sim, mas essa relação de confiança também é premiada por uma relação de poder, que é a pessoa que filma e a pessoa que está a ser filmada. A pessoa que filma escolhe aquilo que quer filmar e a pessoa que está a ser filmada... Escolhe aquilo que quer editar. Pronto, e tudo o resto, né? E a pessoa que está a ser filmada também é muito difícil libertar-se de uma certa performatividade, porque nós sabemos que estamos a ser filmadas. E, portanto, também é um processo que se vai aprendendo a gerir a genuinidade e a performatividade naquilo que se está a mostrar para a câmara. E eu noto muita diferença, por exemplo, ao longo do filme, de ver as cenas mais recentes e as cenas mais antigas. Eu consigo perceber que nas cenas mais recentes eu estou, obviamente, consciente que a câmara está a ser filmada, e até há algumas cenas em que eu falo que estou a ser filmada, mas, até respondendo ao que disseste no outro dia, quando eu falo que estou a ser filmada, eu, de certa forma, desligo a preocupação com estar a ser filmada. E então eu consigo perceber, vendo as cenas mais recentes, por exemplo, que eu estou muito mais Liberta. espontânea do que no início. Porque foi feito para aí entre 2021 e 2023, Não, suponho. entre 2019 e 2023, 4 anos. 4 anos. Sim. Em que é que vocês evoluíram Uf. ou regrediram, não sei, para cima e para baixo, não é? Nestes Eu acho que nem evolução nem regressão, é uma progressão. Não há uma progressão de progressão. estar melhor ou estar pior. É uma progressão no tempo, porque... E esse desconforto que a Lila fala também acho muito interessante, porque todas as pessoas, nós nem nos apercebemos disso, e nós tivemos o privilégio de ter um documentário e em podermos analisar a nós próprias, que é vermos coisas que dizíamos em 2019 e a forma como as dizíamos, ainda para mais temas complexos, como aquele que são apresentados no documentário. Hoje em dia nós já não dizíamos aquilo daquela forma, já até ficamos desconfortáveis com as formas, com a linguagem que usamos, mas é interessante aceitar esse desconforto e vê-lo explanado num documentário. Isso tem a ver com o quê? Com a idade, ou com a experiência e com a maturidade? Eu acho que com a experiência, com a mudança também coletiva de conhecimento, porque o conhecimento, nós acho que é isso que eu queria dizer, que nem nos apercebemos da velocidade do conhecimento e da consciência e do desenvolvimento intelectual que vamos todas criando, e a própria linguagem coletiva na sociedade vai-se alterando, de coisas que eram inaceitáveis dizer há 5 anos e que hoje já são aceitáveis, e ao contrário, coisas que eram aceitáveis exemplo, dizer. João? Eu acho que, por exemplo, formas de falarmos sobre o género que uso lá no documentário, referir-me à sexualidade, referir-me às vezes coisas de vocabulário que hoje já não usaria, agora não lembro concretamente, mas que não usaria dessa forma, ou usaria de forma diferente. Em que é que se modificou então essa verbalização das situações? Eu acho que o aprofundamento sobre esses temas, que eu sinto que temos falando mais, temos aprofundado mais, não quer dizer que tenha mudado diametralmente da oposição, mas que já diria as coisas de outra forma, já pensaria de outra forma, noutra leveza, e já traria outros temas para o documentário. Por exemplo, estava a dizer à Lila, quando acabámos de ver, que dava-me vontade agora de fazer outro documentário, de mudar tudo e de criar uma plasticina, sabes? Agora de esticar aqui, de puxar ali. Mas não de apagar. Não, de todo. E é esse o desconforto que eu acho que é bonito de aceitar, que é o de aceitar que nós fomos assim e que aquilo fez parte de um processo e que faz parte de um processo constante. E antes de vocês darem a cara por este documentário, como é que vocês eram? Antes de darmos a cara como... Sim, antes de vocês, em 5 anos, alteraram-se, não é? Uhum. Desde 2019 até agora. E antes de 2019 para trás? Foi outra questão. Porque nós não tínhamos... O Fado Bicha tinha começado há muito pouco tempo, e essa foi até uma questão que a Lila levantou quando a Justine nos convidou, que era, mas que raio, como é que... Tipo, o que é que nós vamos dizer? Nós temos um projeto há 1 ano e meio, que sentido é que faz termos um documentário sobre nós, até de um ponto de vista... De interesse público, de interesse para as pessoas, ou de não merecermos um documentário ao fim de 1 ano e meio. Então era muito embrionário, e eu sinto que até um bocadinho antes do documentário o projeto era muito... e começou de uma forma muito ingênua. Nós não tínhamos consciência das camadas que o projeto ia ganhar, de responsabilidade, de colocação pública e tudo mais, e era só um exercício muito, muito ingênuo de liberdade. Era uma mera curiosidade? E era um projeto de criarmos um espaço artístico, porque o palco não é imaterial, não é, a arte é imaterial, não ocupa espaço a outras, não vamos retirar nada a outras pessoas, e é criarmos um espaço onde pudéssemos existir enquanto artistas, pudéssemos explorar coisas, criar coisas, rasgar normas, criar outras normas, sabes, uma espécie de folha em branco, em que, porque eu digo isto algumas vezes, imagina,
existiram pessoas LGBT desde sempre no mundo do fado, mas nenhuma ousou contar uma história que fosse a sua de uma forma explícita. Isso não era uma lei, as pessoas não iam presas, não era uma regra tácita, mas de alguma forma era uma regra que estava implícita e que ninguém ousava transpor. E tu criares um espaço como a Fado Bicha, em que de repente, e o palco tem esse lugar de ser um privilégio que é protegido, não é? Tu poderes ousar fazer isso no palco, pode parecer uma coisa até prosaica, sem interesse, mas abre um conjunto de possibilidades tão grande, é uma explosão tão grande de possibilidades para nós e para pessoas que nunca se reviram a 100% ou totalmente no fado. Então acho que isso tem um impacto e uma potência tão grande, e eu acho que o Fado Bicha nasce desse microátomo que de repente cria um universo, uma espécie de Big Bang para pessoas queer que estavam fechadinhas num cantinho e nos armários em casa ou nos lugares fechados em casa, e de repente podem explodir e podem sentir um bocadinho de pertença num património então que era um lugar onde nunca achavam que poderia acontecer. Mas, Lila, este é um projeto marginal ou para minorias ou não? Este é um projeto para nós, para começar. Bem, mas criamos... vocês ficam satisfeitos com aquilo que fazem, com aquilo que veem, mas têm que... Não, nem sempre. Também, quando estão, às vezes sim, outras vezes não, claro, como em tudo na vida. Mas vocês querem é partilhar a vossa experiência com o maior número possível de pessoas, Obviamente, não é? Claro que sim, claro que sim. E como é que vão conquistando essas camadas sem serem queers, por exemplo? Para o mainstream. Enfim, as pessoas que vêm ao nosso show não têm de apresentar o cartão de bicha. Qualquer pessoa pode entrar. Não sabia que mesmo existia. não sabia. Qualquer pessoa pode entrar. Nós até temos amigos hetero. Parece uma excepcionalidade. Nós temos muito, muito gosto e temos muita pena de não conseguir fazê-lo mais a miúdo, em cantar em muitos sítios de Portugal, fora de Lisboa e do Porto. Portas fechadas? Sim, é muito difícil. Para já há poucos espaços de cultura. Né? Sabemos como a cultura é um parente pobre sempre foi, da visão, e infelizmente sempre será, da visão política. E depois esses espaços de cultura, por exemplo, os que são públicos, né, têm uma visão de programação que, no nosso entender, e falando assim de forma genérica, segue critérios que não são, por exemplo, para mim e para nós, a ideia de fazer uma programação pública de cultura fora das grandes cidades implicaria necessariamente encarar a cultura como não só um motor potente de desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional e de experiências, mas também fazê-lo através de uma visão ampla e diversa da cultura. Qual é a cultura que se cria em Portugal? E isso passa, obviamente, por revisitar e fortalecer muitas formas de cultura que são, como estavas a usar a palavra, marginais, ou que são de nicho, e que trazem diferentes visões sobre o que é que significa cultura. Mas infelizmente, enfim, por vários fatores, imagino eu, as programações dos espaços públicos da cultura em Portugal seguem, na sua grande maioria, segundo a minha avaliação mais uma vez, critérios que são muito mais ir ao encontro de uma visão generalista sobre o que é que as pessoas querem ver, provavelmente também ir ao encontro daquilo que poderá ser benéfico eleitoralmente para as pessoas que estão em determinado momento à frente dos municípios. Estamos a falar nas eleições autárquicas. Também. E, portanto, que deixam de fora... Que vos fecham as portas. Não só a nós, mas a muita outro tipo de cultura, e da cultura queer em particular. Nós temos muita dificuldade em... E nós, mesmo assim, pensando em cultura queer, estamos na ponta do iceberg, porque somos talvez das pessoas artistas na música mais conhecidas em Portugal. Não, e há uma coisa importante, se me permitem dizer, é que, por exemplo, o João dizia que sempre houve homossexuais na cultura, no fado, por exemplo, mas ninguém fala nisso. No vosso caso, não há que não falar. Sim. Não é tabu sequer. Não. Até porque está no nome, né? Claro, exatamente. Portanto, não há escondimento nenhum.
Pronto, e só para terminar, é muito difícil chegar a esses espaços que seriam talvez dos mais, que se pensaria que poderiam ser os mais acessíveis, porque é cultura pública, e portanto pensaríamos que a programação poderia ser mais diversa, mais inclusiva, mais até provocadora. Pensar, porque não vamos pensar que queremos uma cultura que seja instigadora, que ponha as pessoas a pensar, que leve Uma contracultura. que leva as pessoas a pensar noutras formas de exercer cultura, de cantar, de pensar o mundo, de se encontrar no mundo, e isso não acontece. É difícil para nós tocar em teatros municipais, é difícil para nós chegar a festas municipais. Chega ao 25 de Abril, não temos qualquer convite para cantar em nenhuma festa de 25 de Abril, nem nenhuma banda queer que nós conheçamos. 51 anos depois, João e Lila, como é que vocês interpretam isso? Vocês nem sequer eram nascidos na altura do 25 de Abril, mas com certeza com os vossos pais, os vossos avós e outros amigos e familiares falaram e sabem da importância que o 25 de Abril teve em termos sociais e políticos. 51 anos depois, e 25 de Abril de 2025, ainda há esses preconceitos, ainda há esses tabus? Bem, é tanta coisa para dizer que agora a minha cabeça até ficou... eu acho que as revoluções não acontecem num dia e esgotam-se nesse dia. É uma coisa que é cíclica, é efêmera, esgota-se, perde a potência. Eu lembro-me, acho que também é importante fazer uma resenha um bocadinho histórica sobre o 25 de Abril e pensar que foi em 74 que a homossexualidade só deixou de ser crime em Portugal em 82. Então nós refletimos muitas vezes, ou seja, o 25 de Abril foi e é incrível e teve uma capacidade de eliminar um passado e de criar uma perspectiva de futuro. Aqueles meses depois do 25 de Abril foram meses de utopia, não é? De todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo também pensamos as pessoas queer e que existiam já, e eram muito vocais e saíam em jornais de formas ativistas e politicamente engajadas. Demorou 8 anos até o 25 de Abril chegar até aos corpos delas, e nem sequer é 8 anos para a liberdade, é 8 anos para deixar de ser crime, e só nos anos 90 é que deixou de ser uma doença. Portanto, isto também revela que há vários 25 de Abris em Portugal, há várias velocidades pendentes e há vários, lembro também os bairros camarários, as pessoas racializadas, a cultura que é feita nesses bairros pelo hip-hop, que também não chegam aos lugares públicos de cultura. Então acho que é importante, quando falamos do 25 de Abril, perceber que há vários 25 de Abril, várias autoestradas a decorrer e várias velocidades em Portugal, e acho que isso é importante porque o 25 de Abril e este universalismo do 25 de Abril também pode contribuir para um apagamento de muitas pessoas que fazem parte e que também querem aceder a essa revolução e a essa liberdade e essa utopia, e essa ocupação do espaço público, essa liberdade, esse acesso ao prazer, porque eu lembro do 25 de Abril também tinha muito aquela coisa do cinema, finalmente já se podem ver pessoas nuas, já pode-se ver um beijo no cinema, e esse acesso ao prazer, ao tipo corpo, cinema paraíso, não é? à celebração do corpo, sabes? E isso... a libertação. A libertação, e isso ainda é uma coisa que ainda hoje em dia, para muitas pessoas trans, é uma questão, e só poder usarem e ocuparem o espaço público, andarem na rua... Mas primeiro, João, as pessoas não sabem o que é trans. Quando a Lila dizia não sou homem, não sou mulher, sou neutro, o que é que isso realmente significa? Isso traduzido para o comum dos mortais, que não está por dentro deste linguajar e deste universo, o que é que isso na prática significa? Eu queria só, antes da Lila responder, queria só dizer que o facto das pessoas também não saberem, não é só porque a informação não está disponível, porque basta irmos ao Google e escrevermos definição a pessoa trans ou identidade trans e temos N artigos e explicações feitas por pessoas trans, mas só aquela falta de cultura e de acesso à cultura da cultura queer, falta de espelho e de presença de pessoas queer e de cultura queer nos meios de comunicação em todo lado, faz com que as pessoas não saibam o que é uma pessoa trans ou o que é que a Lila pode falar agora a seguir. Que isso é esse ciclo que faz que nos leva aqui. Mandas para canto, então. Acho que as pessoas, antes de pensarem porque é que não sabem o que é a pessoa trans, é pensar porque é que eu não sei, porque é que eu não... Não sei, nem quero saber, nem procuram qualquer tipo de explicação. Mas agora, na primeira pessoa, por favor. Para descrever o que é uma pessoa trans, uma experiência trans. Então, assim, enfim, a definição assim mais certinha é que uma pessoa trans é uma pessoa que, ao longo do seu percurso de vida, chegou a um lugar de identidade de género que é diferente daquele a que lhe foi atribuído à nascença. Quando nós nascemos, quando as crianças nascem, hoje em dia, na sociedade ocidental, e em muitas outras também, mas não em todas, é atribuído um género ao bebê, quer ele tenha uma vulva ou uma pilinha, ou um pénis.
perdão. E Era carinhoso. sim, mas eu quero ser mais científico. Quer ele tenha uma vulva, quer ele tenha um pénis. E essa é a única diferença visível a partir de quando a criança nasce, não é? Portanto, traça-se, com base nessa única diferença anatómica, traça-se um universo de possibilidades e de muitas outras coisas, de formas como se interage com aquela criança, de sonhos que se tem para aquela criança, de expectativas que se tem daquela criança ao ela crescer, que são estanques, são de um lado e do outro. Entre o azul e o cor-de-rosa. Entre o azul e o cor-de-rosa, que simbolizam esses universos, de alguma forma. E claro que as pessoas encontram ao longo da vida, mesmo as pessoas cis, ou seja, as pessoas que continuam ao longo da vida a identificar-se com o género que lhes foi atribuído à nascença, baseado no seu órgão sexual. É bom que digas isso, porque também as pessoas também não sabem o que é. Claro que acham que dentro da categoria homens. Acho que é só uma questão, o cis, que é uma coisa relacionada com segurança. Sim, e não só. As pessoas brancas também começaram a existir muito depois das pessoas negras existirem, não é? Porque a diferença depois mostra-nos, só mais tarde é que conseguimos olhar-nos a nós próprios no espelho. Claro que dentro da categoria homens e dentro da categoria mulheres as pessoas encontram muitas formas diferentes de ser homem e muitas formas diferentes de ser mulher. Mas de alguma forma, e isso vê-se de muitas formas, e aliás, o binarismo de género e o próprio machismo afeta muitíssimo os homens. De muitas formas. Portanto, o feminismo é uma promessa de luta e de utopia que liberta todas as pessoas de todos os géneros, incluindo os homens. O marialvismo, aí, cis-hetero. neste caso, é uma forma um bocadinho ordinária de, entre aspas, de esconder essa revolta, por vezes, que existe dentro da própria pessoa, que elas não aceitam? Não sei, bem, falamos de fado, né? Então faria sentido falarmos de marialvismo, historicamente tão associados. Acho que o marialvismo é, no fundo, uma performance exacerbada de género que traz algumas vantagens sociais aos homens e que traz outras desvantagens também, mas no fundo é uma performance exacerbada de género. No fundo, se pensarmos em drag queen, o marialvismo pode ser uma espécie de drag king em que um homem cis-hetero se faz uma performance exacerbada da sua própria masculinidade, e isso tem um lugar na sociedade específico. Eu não vou estar lá a aplaudir, mas se calhar outras pessoas estarão, e pronto, e ok. E cada um tem direito à sua opinião. João, estamos quase a terminar. Infelizmente há tanta coisa. Se calhar vou-vos convocar para um dia destes voltarmos e retomarmos esta conversa, porque de facto é muito interessante. De que é que as pessoas têm mais medo, de uma forma geral? Assim, sem mais nada. De que é que as pessoas têm mais medo? Eu acho que, falando da nossa vivência, acho que pode ser do desconhecido, eu diria. Da ideia daquilo que não conhecem e entrarem imediatamente. Eu acho que grande parte da violência que é feita sobre nós, sobre pessoas queer, sobre pessoas que vêm também dos bairros, eu acho que é muito do desconhecimento e das pessoas imigrantes. Das pessoas, sim. E acho que a palavra-chave, hoje em dia até mais, é um bocadinho essa. Porque a partir do momento... E acontece muitas vezes em discussões que as pessoas têm comigo, quando começam a falar de pessoas trans, por exemplo, eu pergunto, a primeira coisa que eu faço, mas tu conheces alguma pessoa trans? Tipo, uma única pessoa, já falaste com uma pessoa trans? Porque isso acontecia há 20 anos. Primeiro, sabes o que é uma pessoa trans? Isso, até tens ideia cientificamente o que é que isso significa? Porque eu sinto que isto acontecia há 10 anos, ou há 15, ou há 20 anos atrás, com pessoas homossexuais, e que criava-se um imaginário. Eu lembro-me de ver notícias a dizerem 100 homossexuais à porta do Parlamento a exigirem não sei o quê. Tipo, não eram 100 pessoas. Não, eram 100 homossexuais. E este processo de desconhecimento está de mãos dadas com o processo de desumanização que permite e que permeia a violência, que aconteceu de forma milenar, com pessoas racializadas, com pessoas queer, com as mulheres, que é o processo de desumanização, está de mãos dadas com esta ideia do desconhecido. Então a primeira pergunta que eu faço no início de um debate, mas tu conheces alguma pessoa do que é que estás a falar, ou é só uma ideia que tu tens completamente vaga? Pré-concebida? Sim, e vaga, sem grande conteúdo e sem grande solidez sobre isso que estás a falar. Eu diria que era o desconhecido. E qual é a maior parte das pessoas concorda com isso? Vamos à aventura e vou ver o que é que este debate vai dar. Eu sinto que a partir do momento em que faço essa pergunta, a pessoa pelo menos reconhece que tudo aquilo que tiver para dizer
está assente em alguma coisa que não é muito sólida. E cala-se? E se ela for inteligente, pelo menos abre um espaço para a escuta, dizer, ok, eu estou a falar, realmente é verdade, estou a falar de uma coisa que eu não conheço assim tão bem, então pelo menos vou ter mais cuidado do que só estivesse aqui numa taberna, numa tasca, a dizer postas de pescada. João, às vezes o silenciador, não é? Exatamente. Vocês são, de alguma forma, 41 anos depois da sua morte, os novos António Variações da nossa música, independentemente de estarem aqui associados ao fado. Eu acho graça, porque as fadistas são sempre as novas Amálias e as pessoas queer são sempre os novos Antónios Variações. O Conan Osiris também era o António Variações, o novo. Obviamente há um legado, e acho que especificamente na nossa comunidade queer, acho que não podemos nunca negar a nossa ancestralidade, que é tão escassa, aquilo que nos chega até nós. Não que a ancestralidade seja escassa, mas o que nos chega até nós é sempre tão difícil fazer quase uma arqueologia LGBT do fado e da sociedade. E eu sinto que obviamente o António Variações é uma presença muito forte, e eu ficaria muito orgulhoso de ser uma continuidade da ideia de utopia que ele criou no corpo dele e nas músicas que ele criava e na beleza que ele criou. Já há tanta gente a fazer homenagens e tributos que vocês nem sequer passa por aí a vossa performance artística. Eu acho que nós nem sequer conseguimos aceder aos convites de poder fazer parte, portanto, nem sequer podemos decidir se queríamos ou não, nem sequer podemos ter o privilégio de poder decidir. Estariam vetados à partida. De quê? Fazermos uma homenagem a António Variações? Sim, devidamente autorizada, não é? Agora não percebi. Pela parte dos herdeiros? Ou exatamente. Por parte de quem detém os direitos? Não sei. Acho que a nossa maior homenagem é, como disse o João, seguir nesse legado de fazer um trabalho artístico o mais livre possível, o mais sem concessões possível e o mais honesto connosco próprias e continuamente tentando estar ligadas àquilo que nós achamos que é importante no mundo e que nós queremos defender e trabalhar através da nossa arte, da nossa música. E posso dizer, e para terminar e arrematar, que a luta continua, já que estamos nos 1º de maio, 25 de abril e toda, enfim, não é só o Natal quando o homem quiser, também a luta também acontece em qualquer altura do ano, não é? Claro. Acho que aquilo que nos move é esta ideia de utopia. Então acho que é o caminharmos eternamente, e quais sejam as barreiras que encontremos, vamos caminhando até encontrarmos a utopia. Acho que é um bocadinho isso. E essa utopia tem bases tem pernas para andar? Eu acho que tendo pernas ou não tendo pernas é a única coisa que nos faz a continuar a andar. Senão, sinceramente, acho que é essa fé na utopia. Olha, fé, estás a ver? E começamos pelo Papa e acabamos no Papa Francisco, falando de fé, e de facto essa é que move montanhas, não é? João, Lila, Justino, muito obrigado por aqui terem estado. Convido-vos, vocês, quando tiverem um novo trabalho e eventualmente, se quiserem continuar a partir deste ponto, debater estas e outras questões, porque muitas delas ficaram pendentes, ficaram penduradas, e com certeza quem nos vê e ouve tem pena que isto tenha terminado, mas infelizmente o tempo não estica. Portanto, até breve, está bem? Obrigado. Muito obrigado. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre o André, que é peixeiro, e o Chico, que é pescador. Sabem todos que lá vão que o André gosta do Chico. Só a mãe dele é que não consente no namorico. Quando ele passa por ele, o André sorri descarado. Porém o Chico à cautela não dá trela nem diz nada. Que a mãe do André, quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa, 2 caixotes de sardinha são 2 dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia que depois do tal banzé, o Chico de volta e meia prega 2 beijos no André. Quando ele passa por ele, o André sorri descarado. Porém o Chico
Chico à cautela, não dá trela, nem diz nada. Que a mãe do André quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Ei! Em dias de mais movimento, quando o peixe se esgota, para não perder clientela, a mãe manda o André à lota. E ali entre os contentores, salmão, atum e garopa, dá-se o André aos amores, mais Chico, menos roupa. Quando ele passa por ele, o André sorri descarado. Porém o Chico à cautela, não dá trela nem diz nada. Que a mãe do André quando calha, ao ver que o Chico se abeira, desgraçado, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira.